Recentemente eu tava procurando uns mangás de terror pra ler, porque eu sou completamente viciado nesse gênero. E foi justamente nessa busca que eu encontrei uma obra chamada Esconde, Esconde no Sofá. Uma história curtinha de apenas 5 capítulos que quando eu vi a capa pela primeira vez eu jurei ser um clássico terror envolvendo criança. Mas que quando eu terminei de ler eu teorizei tanta coisa sobre a vida no geral, mano, que não teve jeito. Eu tive que abrir o gravador e contar pra vocês uma história que começa numa brincadeira inocente de esconde-esconde, mas que termina me deixando tão angustiado e confuso que eu tenho certeza que tu também vai ficar com ela presa na sua cabeça. Assim como dito na introdução, aqui a gente vai seguir uma criança que vive numa casa humilde junto com seus pais. Era uma família quase perfeita, que se amava muito e passava muito tempo dividindo o mesmo espaço. O sofá da sala de estar, que é o elo que liga essas três pessoas, porque realmente é um símbolo muito forte da harmonia desses três. Mas da mesma forma que no sofá começa, no sofá também acaba. Certo dia, sua mãe pergunta se o garoto tava vendo televisão sozinho. Contudo, ele não tava sozinho. O seu pai olhava pra TV parecendo não estar ouvindo absolutamente nada. Por isso, sua mãe o chama pra brincar. Só que tinha um claro problema na casa. Os seus pais não interagiam entre si de jeito nenhum, o que faz com que o garoto no dia seguinte pergunte à sua mãe o porquê ela não havia feito comida pro seu pai também na hora do almoço. Mas a sua mãe parecia ter receio de responder, sabe? Por causa disso, o garoto então busca respostas com seu pai, mas ele o observa tão sério, mas tão sério, que parecia que o menino tinha dito algo que ele não devia dizer. Então depois de comer, os três se sentam no sofá como sempre, e ninguém falava nada, fazendo parecer que tinha acontecido uma tragédia naquela casa. E com lágrimas em seus olhos, sua mãe fala pro nosso protagonista aguentar firme, pois mesmo sendo apenas os dois, eles dariam um jeito. A voz da mulher tava muito séria, e é por causa disso que a criança não fez muito questionamento mesmo sem entender nada. Ao mesmo tempo, o seu pai dizia que agora eles deveriam viver por ela também. E é aí que a criança e a gente que tá lendo isso aqui percebe algo muito esquisito pra dizer o mínimo. O casal de adultos não podiam mais se ver. Ou seja, não estamos em frente a um terror comum, mas sim a um mistério que eu não vou mentir, mano, me deu um frio na barriga. Só que tinha uma pergunta que não parava de passar pela cabeça da criança. Qual deles estava realmente morto? A mãe acreditava que o pai havia morrido, enquanto o inverso também acontecia. Dessa forma, o único vínculo que ainda os unia era o protagonista. Mas a mãe não acreditava, porque a criança era muito nova para explicar as coisas com clareza. Entretanto, ele continua implicando com seus pais, até que os dois finalmente começam a acreditar no protagonista, com o garotinho praticamente assumindo o posto de pombo correio e tomando o lugar do sofá como vínculo que une a família. E por causa disso, seus pais explicam o que havia acontecido. Certa vez, a mãe precisava comprar algo para um parente, mas estava com preguiça de levantar cedo. Com isso, ela propôs um pedra, papel e tesoura com seu marido, onde o perdedor ia lá comprar o presente. No mundo da mamãe, ela venceu e o papai ia comprar. E no mundo do papai, ele venceu. Só que algo não mudava nos dois mundos. Um acidente de trem que levaria a vida do seu cônjuge. E quem havia ficado vivo terminaria sozinho. Só que o nosso protagonista aparentemente está num limiar entre essas realidades. E foi nesse momento que eu entendi qual era o verdadeiro pesadelo dessa criança. Se os dois estão certos em suas perspectivas, acabaria chegando o momento em que o protagonista teria de escolher em qual realidade ficaria. Por isso, conforme os dias foram passando, o menino se acostumou com a posição de pombo correio, transmitindo quase inconscientemente as palavras entre os dois com a inocência que apenas uma criança ia ter. E foi nesse dia que o seu pai jogou com tudo o jornal na cômoda. Naquele momento em específico, eles estavam machucando um ao outro com palavras, o que fez com que sua mãe quase arrebentasse a porta do quarto. Mas pra piorar tudo, após isso seu pai o chama. Olhando diretamente em seus olhos, ele diz pra entregar a seguinte mensagem: eu tô muito feliz que ela morreu. E assim, o menino claramente não queria falar, pelo amor de Deus, mano, quem que ia querer? Mas o homem tava tão irritado que a criança ficou com medo de contradizer o pai. Então, calmamente, o protagonista entra no quarto. A sua mãe tava bem abatida com a discussão de mais cedo, e mesmo assim a pobre criança fala: eu tô muito feliz que você morreu. E a mulher se derramou em lágrimas, mano. Era a primeira vez que um adulto chorava na sua frente. E a partir daqui, ela responde com um instigamento muito pesado, e durante uma hora inteirinha, os dois discutiam, com o coitado do menino sendo forçadamente o elo da discussão. E mesmo que indiretamente, recebendo aquelas palavras que pra alguém da sua idade eram muito pesadas. Por isso, após um tempo, a mamãe se desculpa com o protagonista. Mas enquanto seus olhos perseguiam a mulher, o seu pai se sentava ao seu lado comendo um salgadinho. De alguma forma mágica, ele tinha aparecido no sofá. O seu pai pede pra perguntar pra mãe a agenda de amanhã, e ela havia sumido da cozinha de forma misteriosa, até o nosso protagonista a encontrar no sofá onde deveria estar o seu papai. O salgadinho e as revistas tinham desaparecido. E é aí que a criança notou a coisa. Ela provavelmente já estava sentada ali tinha um tempo, o que significa que após a briga, ele só conseguiu
conseguia ver um deles. Talvez isso explica também porque após essa parada não tinha mais ninguém onde a mamãe devia estar. Em vez disso, o papai apareceu do nada. Não dava nem mais pra ouvir as vozes dos dois ao mesmo tempo. O mundo entre eles estava começando a se separar. Quando a criança tá de um lado, a existência do outro é completamente apagada. Ou seja, ele ia e voltava toda hora, deixando o mesmo tão deprimido que ele se esconde no seu quartinho de brinquedos. Contudo, o protagonista decide manter isso tudo em segredo. E nesse meio tempo ele teria que escolher um dos lados. Principalmente porque isso ia acontecer de novo. E é aí que o menino decide ir até o seu pai confessar tudo o que aconteceu. O que irrita muito o homem, que assume uma postura ameaçadora. Caminhando lentamente até o protagonista, o papai pede pra repetir, acreditando que aquilo seja tudo uma mentira. Gerando assim a única reação apropriada pra uma criança nesse momento, cara. O choro desesperado daquele menino. Na sua cabeça era tudo culpa dele. Se ele tivesse sido uma criança melhor, eles poderiam ter vivido juntos pra sempre. Mas nem as lágrimas continham a irritação do adulto, que ergue a sua mão em direção ao garoto que grita implorando perdão. E quando o homem finalmente o solta, o nosso protagonista foge. E corre, mano, e corre pra muito longe, pelo menos o mais longe que ele conseguia pra realizar o seu único desejo naquele momento. Desaparecer pra que seu pai não o odiasse mais. Mesmo gostando do sofá da sala de estar, não tinha mais motivo pra alguém sem habilidade de dividir o mesmo cômodo que o adulto. E depois de todo esse conflito, boas horas se passam, até que a sua mãe finalmente o encontra lá no parquinho. Obviamente, ela pergunta como foi que seu filho tinha aparecido dentro de um escorregador. Só que o protagonista não conseguia responder nada, achando que a sua mamãe iria reclamar se descobrisse que quase apanhou do papai. Mas contradizendo todas as suas expectativas, a sua mãe o abraça. Uma atitude que, além de muito correta por parte da mulher, também é muito bela. O que deixa a criança sem nenhuma dúvida. Mesmo com lágrimas em seus olhos, ele queria muito viver no mundo da sua mamãe. Como resposta, a sua mãe apenas o pega no colo. A sua expressão mostrava que ela estava pensando no motivo da escolha do menino. Mas algo havia mudado. Daquele dia em diante, a criança nunca mais tinha visto seu pai, gerando uma memória tão esquisita que mesmo no ensino médio ele não conseguia se esquecer. Naquele mesmo dia, os dois foram a um lugar que tinha muitos brinquedos e livros infantis. E óbvio que além dele também tinha muitas crianças que esperavam para conversar com um homem de óculos sentado numa sala. Homem esse que pergunta ao nosso protagonista o que houve com seu pai. E naturalmente ele responde sobre o acidente de trem. Mas a sua resposta é recebida com mais uma pergunta. Se toda essa parada do trem tinha acontecido, então quem era aquela pessoa atrás dele? Quando o menino olha para trás, só via sua mãe que por algum motivo chorava muito. Teoricamente, era para ter alguém do lado dela e o médico sabia disso. Por isso que a partir de agora o adulto se dirige apenas pra mulher. E assim nos é revelado tudo. O casal de adultos tinha fingido estarem mortos e convenceram seu filho a acreditar nisso também. Ficando assim nessa dinâmica por um bom tempo. Mas não tinha ninguém do lado da sua mamãe. O que a acompanhava era só um grande espaço vazio. E agora que o nosso protagonista cresceu, ele consegue entender tudo e suspeita até mesmo saber o porquê que isso tudo aconteceu. Esticando o seu braço, o garoto não consegue tocar o seu pai, mesmo que o adulto sinta suas mãos. Isso faz com que sua mãe chore muito, enquanto o protagonista sente a presença do seu papai a consolando. Nenhum médico ou psiquiatra conseguia explicar o que ele tinha. Alguns teorizavam que isso aconteceu pois machucaram o seu jovem coração, mas o garoto discorda. Ele poderia ver o seu pai se ele realmente quisesse, mas para garantir que a sua mamãe e seu papai nunca mais brigassem, ele continuaria dessa forma. E assim a nossa história termina, com o nosso protagonista se tornando o elo que liga esse casal para todos sempre. E aqui eu vou ser 100% sincero com vocês, rapaziada. Quando eu terminei de ler essa obra, eu não tinha entendido absolutamente nada. E talvez tu também não, porque o papo da brincadeira que eles fingiram a morte de um do outro não cola muito, principalmente quando a gente para pra pensar que eles brigaram muito pesado. Então é aqui que a gente para e analisa desde o início o que houve pra começar a teorizar forte. De início, a gente tá claramente num problema envolvendo a realidade à nossa volta. Mas esse problema só acontece quando algum ponto de divergência ocorre na linha do tempo, sendo a primeira deles o pedra, papel e tesoura, que resulta na morte de um dos dois. E explica bonitinho o problema do protagonista. Ok, a gente tem esse ponto fechado. A segunda divergência acontece quando o casal briga feio, o que faz o menino ver apenas um por vez e até aí fazia todo sentido. O que não faz sentido é a terceira divergência com o final da história. A criança claramente teve um racha no relacionamento com o pai depois do quase tapa que ele toma do adulto, sendo aí sim a fuga da casa o fator. Mas vocês perceberam uma coisa? Toda essa história é baseada em elos que unem essa família, e quando esse elo se parte, tudo muda. Por isso que o maior culpado das coisas que aconteceram nessa história, e acredite se quiser, é o sofá. E não, mano, eu não tô maluco. Bota um pouquinho de amor no meu nome, por favor, vai fazer sentido. O sofá, desde o início, era o que ligava a família. A partir do momento que um deles se vai, o elo se rompe, fazendo com que a criança aí sim tome o lugar do sofá a partir do capítulo 2. Quando o protagonista foge de casa, o elo novamente vai pro balaio e depois de adulto ele percebe isso. Dessa maneira, aceitando nunca mais ver o seu pai pra ainda ser o único vínculo que sobra entre os dois. Toda vez que o vínculo muda, o antes, entre aspas, não faz mais sentido. O que importa agora é só o presente e o pra frente. Mas tem algo nessa história
história que aí sim é a coisa mais maluca disso tudo. E que eu só percebi quando eu tava escrevendo o roteiro do vídeo, porque é muito sutil. A parte da criança ser o pombo correio, o negócio dele só poder ver um deles e se culpar por isso, ou o final onde ele aceita a posição de vulnerabilidade para que os pais não briguem, não é nada mais e nada menos do que uma alusão ao maior terror de qualquer infância, o divórcio dos seus pais. E isso faz todo sentido, principalmente quando tu lê a obra tudo de novo com esse pensamento. Mano, você aí de casa, se não tiver percebido também, faz o teste agora. Vai nas partes importantes que eu narrei e escuta agora com esse contexto. Isso explica praticamente tudo que essa criança viveu, principalmente a indecisão do garoto entre escolher um dos pais, porque isso é aquele famoso caso do se eu escolher um lado, eu tô abandonando o outro. E é óbvio que essa analogia não explica as viagens entre realidade e tudo mais, porque isso aqui é ficção, rapaziada. E talvez seja justamente por isso que esse final parece tão confuso na primeira leitura. Essa obra em nenhum momento tava tentando te aterrorizar ou te deixar arrepiado ou sei lá, qualquer coisa. Ela tava o tempo todo mostrando como uma criança enxerga a separação dos pais. E é aqui que a gente termina o review de Hide and Seek com o Sofá, ou esconde-esconde no sofá, que nem eu tinha dito no início. Uma obra que a princípio eu pensava ser só um terror esquisito sobre criança, mas que no final me surpreendeu tão positivamente que eu não vou mentir, velho. Eu acho que eu não vou esquecer isso daqui tão cedo, tá? Mas agora eu quero saber de vocês, velho. Eu viajei nessa teoria ou vocês também enxergam isso daí da mesma forma? De verdade, mano, eu quero saber, porque eu fiquei um tempinho bom pensando nisso aí, tá? E claro, se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal, porque de lei eu como youtuber te pedi isso. E agora se você quiser continuar nessa vibe de história esquisita, uns mangá ali meio underground, vai estar aparecendo na tela agora um vídeo sobre os mangás mais cabulosos que eu já li, e você pode ter certeza que eu vou adorar te ter por lá. Muito obrigado por ter me assistido até aqui e tenha uma boa noite de sono.